A especulação sobre mais violações ao teto de gastos da Fórmula 1 sugere que vem mais polêmica por aí. Discussões sobre o limite de despesas têm gerado comentários públicos e a FIA reagiu com certa irritação. A controvérsia do ano passado em torno da violação por parte da Red Bull em 2021 continua viva. E com o atual domínio da Red Bull, o assunto é bem sensível. A tentativa da FIA de acabar com os rumores é só o começo do que pode ser uma longa, complicada e arriscada saga. O teto de gastos foi criado pela FIA em 2021 e forçou as grandes equipes a cortar gastos para tentar equilibrar o campeonato mundial. Daí surgiu um problema. No final de 2022, quase um ano depois do fim da temporada anterior, a FIA concluiu uma análise dos documentos de 2021 e descobriu que Aston Martin e Red Bull tinham cometido infrações. A da Aston Martin foi apenas processual, com imprecisões administrativas sem excesso de gastos. Então ela escapou de uma punição severa. A da Red Bull foi, digamos, uma violação menor, superando em menos de 5% o teto de gastos. Isso significa que ela gastou bastante dinheiro no ano retrasado. Surgiram rumores de infrações antes de o caso vir a público no GP de Singapura, no final de setembro. Depois vieram desdobramentos por um mês, até que o caso foi finalmente resolvido com a confirmação de infrações e punições para ambas as equipes. Agora a história parece se repetir. No paddock fala-se em possíveis violações de 3 equipes, mesmo que o trâmite contábil ainda esteja longe de acabar. A FIA está descontente com o falatório e daí a resposta veemente. A entidade afirma que a especulação de uma nova violação é totalmente infundada. A apuração ainda está em andamento e nenhuma equipe recebeu qualquer documento que indique conformidade ou infração às regras. A FIA ainda informou que nenhuma equipe recebeu um status sobre a certificação. A conclusão deve sair nas próximas semanas, mas não tem um prazo específico. Nós já vimos esse filme, por exemplo, quando surgiram os buchichos sobre os casos no ano passado. Na ocasião, a FIA disse que os comentários sobre Red Bull e Aston Martin eram especulações e conjecturas infundadas. E deu no que deu. Será que o caso vai se repetir? É possível que suspeitas de infração já estejam no ar. Afinal, a FIA andou fazendo visitas e pedindo informações adicionais para as equipes para fazer uma análise mais detalhada. Uma diferença-chave é que, nesse momento, a apuração não está tão avançada quanto estava em Singapura no ano passado. Então, qualquer suspeita não necessariamente reflete a realidade e a FIA quer deixar isso claro. Essa questão é delicada por 2 razões. Primeiro, por causa do princípio geral das regras financeiras. O teto de gastos precisa ser respeitado porque ele interfere na competitividade. Desrespeitar o limite de despesa é um problemão. O teto é uma novidade e ainda não foi tão testado. É por isso que a FIA foi leniente com a Red Bull no ano passado. A regra era nova, mas ela prometeu que futuras infrações seriam tratadas com mais rigor. As equipes precisam temer as consequências para não acharem que vale a pena estourar o teto, principalmente nessa fase de ajuste dos valores máximos. O segundo motivo é que a Red Bull foi punida por uma violação pequena. Ainda tem uma zona cinzenta pairando sobre a Fórmula 1 por causa da natureza dessa punição. Oficialmente, a Red Bull estourou o teto em 1.864.000 libras, valor citado por adversários e críticos da equipe. Depois a FIA ponderou que o valor cairia para 432.642 libras se um crédito fiscal teórico tivesse sido aplicado pela Red Bull. Então, obviamente, esse é o número que vale para a equipe. No fim, a Red Bull foi multada em 7 milhões de dólares e sofreu redução de 10% nos testes aerodinâmicos por 12 meses até outubro desse ano. A Red Bull acha a pena severa demais. Os adversários acham que ela saiu impune. Muitos alegam que o gasto acima do teto pode ter ajudado a Red Bull na disputa acirradíssima pelo título de 2021 e, claro, na preparação para as novas regras técnicas de 2022. A gente está na metade de 2023 e a Red Bull ainda domina a Fórmula 1. Simplesmente ganhou todas as corridas da temporada. Há quem diga que essa superioridade toda é a prova cabal de que a Red Bull obteve vantagem clara e duradoura ao desrespeitar o teto orçamentário. Independentemente de a Red Bull ter sido pouco punida
ou de ter trabalhado bem para evitar uma punição mais pesada, o fato é que o debate em torno do teto de gastos ainda pode durar muito tempo. Para proteger a integridade do teto, novas infrações em 2022 devem ser tratadas com mais rigor. Violações menores podem custar milhões de dólares, como aconteceu com a Red Bull. Porém, como esse valor não é descontado do teto da equipe do ano seguinte, a punição é sim insignificante. Pode-se aplicar vários tipos de punição conforme a gravidade da infração, como perda de pontos, suspensões, limitação de testes aerodinâmicos, redução do teto de gastos ou até exclusão do campeonato. A FIA prometeu que, se houver mais infrações, as leis serão aplicadas e haverá consequências. A questão é, essas consequências vão ser realmente duras? Até o CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, pediu punições esportivas. É um incômodo para a FIA ver o detentor dos direitos comerciais discutindo questões regulatórias. O processo já caminha para o fim. É provável que os rumores tenham sido lançados por figuras importantes do paddock que querem pressionar a FIA para ser mais rígida. A FIA avisa que não trabalha com prazo para não colocar em risco a qualidade da apuração. Acelerar as coisas pode estragar tudo. Ela prega que as especulações não podem ficar circulando por aí antes de um anúncio oficial, que, aliás, é bastante aguardado. Como a gente já disse, os boatos começaram a surgir no final de setembro do ano passado, mas só foram confirmados em meados de outubro. E as punições vieram no fim daquele mês. Demorou um tempão e, quando foi divulgada, Max Verstappen já tinha vencido o título de 2022. Àquela altura, todos achavam que as questões sobre a temporada de 2021 já tinham sido resolvidas oficialmente. Agora, a FIA quer resolver as coisas mais rápido, para não ter que esperar de novo quase um ano após o fim da temporada. Para dar conta de tudo isso, agora são 10 pessoas trabalhando full-time. No ano passado eram 4. Mas veja, as regras financeiras são complexas e a FIA precisa trabalhar muito mais para fiscalizar tudo. As equipes tiveram que entregar 2 propostas para o teto de gastos de 2022. Houve uma prévia em junho do ano passado para as equipes terem uma noção de quanto estavam gastando e também para que a FIA previsse qualquer discussão que pudesse surgir. No fim, as propostas foram entregues em 31 de março desse ano. A FIA já está bem adiantada na revisão das propostas de 2022, mas cada uma tem de 150 a 200 páginas. Não é algo que se resolva num piscar de olhos. O primeiro mês depois do prazo final é dedicado a uma análise das informações para ver o que merece uma análise mais aprofundada. Aí a FIA começa a fazer questionamentos, pede mais documentos e faz as auditorias in loco que começaram em maio. Quem comanda o processo diz que é preciso ser realista. Não é e nunca vai ser um processo de apenas um mês, especialmente se as conclusões preliminares demandarem uma investigação formal com advogados e conselhos consultivos entrando em cena. Em suma, uma solução não parece próxima. Provavelmente vai sair depois da pausa de agosto e pode acabar tendo um cronograma parecido com o do ano passado. O processo pode até estar sendo mais bem conduzido agora, mas o tempo gasto pode acabar sendo parecido se houver mais de uma instância para investigar, mais informações solicitadas e mais comunicação para evitar mal-entendidos. Seja qual for o desfecho, a Fórmula 1 caminha para mais uma polêmica. A suspeita de que equipes cometeram irregularidades. Num ambiente de alta pressão, a especulação não deve parar. Se essa história terminar com um culpado sendo punido, pode apostar que vão discutir muito se a pena condiz ou não com o crime.